Olá, eu sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre um assunto em que as famílias, em geral, têm muitas dúvidas, que é sobre como lidar com as birras das crianças, especialmente as crianças pequenas. Então, como será que nós devemos proceder? Será que a gente precisa deixar de castigo? Será que a gente tem que brigar, reprimir ou tirar algum direito da criança, não deixar ela participar de uma brincadeira que ela queira, não deixar ela brincar com o brinquedo favorito? Como que a gente deve proceder? As birras podem aparecer de diversas maneiras. Então elas podem vir com gritos, com choro, quando a criança se joga no chão, ou ela esperneia porque ela quer alguma coisa, ou ela joga brinquedos, atira, objetos que estejam perto dela naquele momento. Então elas podem aparecer de diversas formas. E quando essas birras aparecem em locais públicos ou na frente de outras pessoas, é ainda pior, porque aí os pais não sabem o que fazer, às vezes ficam com vergonha da criança estar tendo aquela reação na frente de todo mundo. E aí, nesses casos, o que os pais geralmente fazem é tentar fazer com que a birra pare, com que a criança pare de ter aquela reação, especialmente na frente de todo mundo. E o que a gente quer dizer? O que acontece em geral nessas situações? Os pais acabam cedendo aos desejos e aquilo que foi a motivação da birra. Então acabam dando o brinquedo que ela está fazendo a birra para poder ter, ou acabam deixando ela fazer alguma coisa que ela queria, ou acabam desistindo da instrução que elas tinham dado, né? E aí a criança acaba, na verdade, ganhando a parada, né? Ela acaba tendo acesso àquilo que ela queria com a birra. Os pais acabam fazendo de tudo para que aquela birra cesse, pare. Então os pais cedem e permitem que aquela criança não as obedeçam. Tentar evitar as birras, que é o que geralmente a gente faz, envolve não só naquele momento que a birra está acontecendo, a gente tenta evitar que ela aconteça. Então, quando a gente sabe que a gente vai dar uma regra, que a gente vai dar uma instrução para a criança, que ela tem uma resistência em obedecer, a gente evita. Eu não vou mandar ela fazer isso agora não, porque eu sei que pode gerar uma reação nela. Ou, a gente vai para aquele lugar que eu sei que pode frustrar a minha criança, que ela pode ter uma reação de birra, então não vou nem levar na loja de brinquedo, não vou nem levar no shopping, né? Nem vou passear naquele lugar, porque eu vou evitar que aquela birra possa acontecer, né? E o que isso significa? O que na verdade nós pais estamos fazendo nessas situações? Nós estamos, na verdade, tornando essas birras cada vez mais prováveis e mais frequentes de acontecer, porque nós estamos passando a mensagem para os nossos filhos de que essas birras funcionam, que na verdade elas conseguem aquilo que elas querem, mesmo que isso envolva algum aborrecimento, alguma bronca da mãe ou do pai, ou alguma insatisfação da mãe ou do pai. Mas no final das contas, elas conseguem. Então, elas entendem que aquilo está funcionando. E aí, isso vai acabar sendo cada vez mais frequente. A primeira palavra de ordem para a gente lidar com as birras é não ceder e manter-se firme na nossa palavra inicial, nas nossas instruções iniciais. E ao mesmo tempo, a gente dá uma oportunidade, uma chance para que as crianças possam expressar os seus desejos, expressar as suas insatisfações e aquilo que elas não estão gostando naquele momento. Isso não quer dizer que a gente vai ceder àquele desejo, mas somente a situação em que a gente favorece que elas expressem aqueles desejos ou aquelas insatisfações já ajudam a que elas possam elaborar aquela sensação de frustração naquele momento, né? E que elas possam então colocar esse desejo para fora, essa necessidade para fora, sem precisar ser com birra. E quando a gente fala de dar oportunidade para que as crianças se expressem, nós podemos falar assim para elas: o que você está querendo me dizer com isso? O que você gostaria de me falar? Do que, na verdade, você não gostou? Quando você conseguir falar, eu vou estar aqui para ouvir, porque agora eu não consigo te entender.
Então, essas são algumas possibilidades que a gente pode, então, falar para os nossos filhos para que eles possam, então, trazer para a gente o que realmente está acontecendo, o que eles estão sentindo e que eles possam expressar essas sensações sem birra. Uma outra situação que eu também observo é que existem crianças, mesmo as pequenininhas, que elas têm um repertório verbal tão bem desenvolvido. É aquela criança que tem resposta para tudo, que está sempre então apresentando um argumento, está sempre discutindo alguma coisa, perguntando o porquê daquela instrução, daquela regra do pai, da mãe. E eu percebo muitas vezes pais se perdendo nessas argumentações. Então eles entram nos argumentos do filho, tentando na verdade convencer o filho de que eles precisam obedecer, como se fosse uma guerra de palavras. Não entre nos argumentos do seu filho e não se explique demasiadamente. Fale uma vez, certifique-se de que ele compreendeu aquilo e se ele voltar a fazer aquilo que a gente diz que ele não poderia, a gente vai conduzir ele ao que ele deveria fazer ou apresentar algum gesto, porque as palavras têm poder e quando a gente usa elas demasiadamente, indiscriminadamente, várias vezes a gente fica repetindo o que não pode, ou o que pode, o que não deveria fazer, essas palavras vão perdendo o seu poder, né? E chega um momento que a gente fala e que a criança nem ouve mais. Então a gente precisa falar uma vez e certificar que ela compreende e depois não ficar repetindo. A gente vai então utilizar algum gesto para que ela se recorde, para que ela se lembre daquela regra que a gente deu anteriormente. Então podemos pensar em 3 palavras de ordem para a gente poder lidar com as birras. A primeira é não ceder. A segunda é dar a chance para as crianças se expressarem sem birra. E a terceira é não entrar nos argumentos das crianças e não se explicar demasiadamente. Seguindo essas 3 regras, a gente pode tentar lidar com essas birras com mais tranquilidade e com menos desgaste nas relações com os nossos filhos. Até a próxima. Tchau, tchau.